Chegou o Natal e eu quero saber se você foi bonzinho ou malvado. Estamos abrindo agora uma série de vídeos especialmente dedicados ao Natal. Fica comigo para você saber tudo que vai rolar aqui no canal no mês de dezembro. E pra gente abrir os trabalhos, vamos começar com um tutorial imperdível de efeitos. Vamos nessa! Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao terceiro Natal do Vetoriza Aí. Como sempre nos vídeos de Natal, eu já quero começar te agradecendo pela companhia o ano todo e dizer que a gente preparou uma programação super especial para esse mês de dezembro. Se você tá ansioso, quer saber tudo que vai rolar, eu vou compartilhar lá no nosso Instagram e aqui também na aba de comunidade tudo que vem pela frente aqui no canal em dezembro. Eu te convido mais do que nunca para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, afinal de contas a gente tem vídeo toda terça e quinta, então fica aqui com a gente que esse Natal vai ser incrível. No vídeo de hoje a gente vai começar a dar o pontapé inicial na nossa programação de Natal, te ensinando a criar a textura de festão. Não sei como se chama isso na sua cidade, mas eu tô falando daquela fitinha toda descabelada que a gente usa para enfeitar os móveis, para enfeitar a árvore, e o que eu vou te ensinar é fazer um festão totalmente vetorial no Illustrator. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, tá aqui a arte que a gente vai fazer hoje. E eu vou começar criando um novo documento para a web com 1080 por 1080. Importante falar que tudo que eu criar aqui vai ser adequado para esse tamanho de prancheta. Eu vou dar parâmetros para vocês fazerem efeitos, então se você for testar esse tutorial, começa testando nesse formato aqui que eu tô trabalhando de prancheta, 1080 por 1080. Como a gente vai trabalhar com efeito, você pode vir aqui no menu efeito e mudar as configurações de efeitos de rasterização para 300. Eu aproveito para responder a pergunta de um seguidor aqui, o Arthur Designer comentou, perguntando por que alguns efeitos do Illustrator como o Drop Shadow ou Gaussian Blur são convertidos em imagem depois que ele exporta para EPS. Esses efeitos, como os que eu acabei de falar, do Gaussian Blur, da sombra, eles são efeitos de base raster. Então, quando você expandir ou salvar um EPS, a tendência é que eles vão ser convertidos em imagem, tá? Porque eles são baseados em imagem, eles não são totalmente vetoriais. Vamos voltar para o nosso tutorial. Eu vou vir aqui com a ferramenta texto e eu vou escrever o meu texto aqui. Vou escrever Feliz Natal. Vou mandar centralizar e vou aumentar para ele ocupar quase todo o tamanho aqui da prancheta. E em seguida, eu vou escolher uma tipografia que seja arredondada para ele. Alguma fonte rounded, pode ser Helvética. No caso, eu vou trabalhar com a Gotham Rounded Medium, mas você pode, como eu falei, usar qualquer fonte arredondada aí. E não aperta muito a entreletra não, porque esse efeito ele vai expandir as letras, então se você aproximar muito, elas vão começar a colidir umas com as outras. Essa vai ser a nossa base, e pra gente começar a trabalhar, eu vou vir aqui em tipo e vou pedir para criar contornos, ou seja, eu vou transformar isso aqui de um texto para um objeto, ele já não é mais um texto editável como tal. E essa vai ser a nossa base, que eu vou replicar várias vezes ao longo do tutorial, então eu vou até renomear a camada dela aqui como base para poder identificar. Então vamos lá, eu vou duplicar a base arrastando aqui para cima do símbolo de criar nova camada. Vou esconder a original e aí vou vir aqui em efeito, distorcer e transformar, tornar áspero. Em inglês, essa opção se chama Roughen. Vou colocar aqui na cartela para você poder achar aí fácil. Aí, aqui dentro, eu vou colocar os seguintes parâmetros. E aí, como eu falei, esses parâmetros vão ser válidos, vão gerar esse resultado que eu mostrei para vocês numa prancheta de 1080 por 1080. Então, eu vou colocar aqui, em tamanho, eu vou manter relativo e vou colocar 9,95. E em detalhe, eu vou colocar 80,38, tá? E vou dar OK. Aí, eu vou colorir isso daqui para um tom de vermelho quase preto, tá? Eu tô trabalhando em RGB, então ele tá aqui com preto. Eu vou só deslocar um pouquinho para abrir um pouquinho isso daqui, mas o ideal é que ele seja realmente bem escuro. E aí você já pode vir aqui e salvar essa amostra no painel de amostras, ó, porque a gente vai reutilizá-la mais pra frente. Pronto. Agora, muito importante, primeiro eu vou nomear isso aqui, vou chamar de vermelho escuro base.
Isso aqui vai ser importante porque a gente vai ter várias camadas, então pra gente se achar. Eu vou esconder o vermelho escuro e eu vou duplicar a base de novo. Super importante. Eu vou aplicar esse efeito várias vezes em cima dessa base. Aí você pode perguntar, mas por que você só não vem aqui e muda? Tipo, copia isso daqui, muda a cor de contorno, com o que você vai fazer daqui pra frente? Porque não vai dar o mesmo resultado. A gente precisa aplicar o mesmo efeito várias vezes em cima da base limpa para isso daqui dar certo e ficar com o visual que a gente quer, tá bom? Feito esse aviso, eu vou jogar essa base aqui para cima e agora eu vou colocar um contorno vermelho claro, pode ser o vermelho mais aberto que você tiver aí na paleta de amostras. E eu vou aplicar os mesmíssimos parâmetros, 9,95 por 80,38. Em tamanho mantém relativo e em pontos mantém canto e dá ok, beleza? Renomeia a camada para você não se perder, vermelho, claro, contorno, esconde e repete o processo. Vamos lá, vamos duplicar a base. Nessa terceira cópia, eu vou aplicar um contorno branco, tá? Aqui pro tutorial, para que você possa enxergar o que está acontecendo, eu vou manter esse cinza bem clarinho, mas aí no seu você faz branco, tá? E aí, novamente, eu vou pedir para tornar áspero, mas eu vou mudar o tamanho. Eu vou colocar 6,22. Então ele vai ficar mais curtinho, tá vendo? Então, agora que você já viu, eu vou aplicar aqui branco e vou renomear aqui para branco. Branco, contorno. Dupliquei a base novamente. Dessa vez eu vou aplicar um contorno e vou colocar nesse contorno aquele mesmo tom de vermelho fechado, cor de sangue seco, cena do crime. Eu vou colocar essa cor aqui no contorno, tá? E aí, vou vir aqui, vou pedir para tornar áspero e vou colocar os parâmetros de 9,95 e o detalhe vai ser menor, vai ser 69,93. E dá ok. Estamos quase acabando. Pra gente fechar o tutorial, eu vou escolher um amarelo, porque eu vou desenhar com a Pen Tool aqui em cima dessa letra. Eu vou fazer o contorno do Feliz Natal só no fio aqui, tá vendo? Eu vou fazer isso daqui. Isso daqui realmente tem que ser na mão, não tem como, porque eu preciso de contorno. Não adianta você colocar uma fonte bem light, alguma coisa, não vai funcionar. Você vai fazer isso daqui. Deixa eu esconder aqui a minha base, vou colocar aqui um tom de cinza. E para fechar o tutorial, eu vou pedir para aplicar de novo o efeito de tornar áspero, colocando um tamanho de 18,66 e um detalhe de 80,63. E aí dá ok. E aí, gente, depois que vocês habilitarem a visualização das camadas que vocês foram criando, vocês vão ter esse resultado daqui. Deem uma boa olhada na ordem em que eu organizei os elementos. Na base de tudo, eu tenho o fio cinza, que é esse último elemento que foi criado. Em cima dele, eu tenho o vermelho escuro da base. Em cima deles todos, eu tenho o vermelho claro contornado. Depois eu tenho o contorno branco. E depois eu tenho, por último aqui, o vermelho escuro contorno. Olhando perto, não parece, né, um festão. Mas quando a gente afasta e olha de longe, você começa a ter uma noção de que isso aqui parece sim um festão, com esse miolinho aqui mais escuro. Essa sensação vai ficar mais forte se você adicionar sombra, que nada mais é do que aquele texto de base onde eu apliquei um desfoque gaussiano. O desfoque aqui tá com um valor aproximado aí de 50 pixels. E também se você colocar um BG de imagem, e aí ajuda realmente a reforçar essa ilusão de que isso aqui é um objeto tridimensional, um objeto verdadeiro e não é um vetor. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos e chama eles para participarem aqui com a gente também. Deixa também o seu comentário falando o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. E se você usar essa dica, compartilha e marca a gente lá no Instagram usando a nossa hashtag Vetorizaí. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até quinta-feira. Tchau!